Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá em João, capítulo 14. Vamos ficar de pé para a gente ler isso junto? Capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Hoje, como minha primeira palavra, Deus, sim, eu orei muito. É João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Eu orei muito a Deus pedindo que me desse uma palavra, minha primeira palavra como pastor, e Ele me deu uma palavra muito legal e muito simples. E eu fiquei muito feliz com isso, porque assim, ela falou muito comigo, uma palavra assim que nos direciona, mas ao mesmo tempo traz ao nosso coração assim uma certeza, sabe, desse Deus tremendo e maravilhoso que a gente serve, que a gente tem o prazer, né, de andar com Ele e tal. E Ele colocou isso no meu coração. E vamos ler esse texto. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Pai querido, nós queremos nessa noite, ó Deus, pedir a Tua bênção, ó Pai amado, sobre esta palavra, Senhor, que o Senhor vai trazer para esta igreja nessa noite, ó Deus. Clamo a Ti para que o Senhor possa me usar, ó Pai amado, para que o Senhor possa mesmo entregar para esta igreja, Senhor Deus, a Tua mensagem, ó Pai, essa mensagem viva e eficaz, ó Deus, que possa mesmo edificar os corações, ó Deus, que possa nos apontar, ó Deus, o rumo, o caminho, ó Pai, que o Senhor quer mesmo, ó Pai, que nós sigamos em Teu nome, ó Pai. Eu Te agradeço, ó Deus amado, em nome de Jesus. Podem se assentar. O que eu achei interessante nessa palavra é que ela foi escrita por João, né, um discípulo amado de Jesus, e ele nos apresenta muito o lado espiritual de Jesus Cristo. E aqui nós vemos Jesus confortando o coração dos discípulos. Ele falando que estava indo embora, que estava deixando eles ali por um tempo, mas para que eles não se preocupassem. Mas eles assim ficaram temerosos, sem querer fazer comparação, como o pastor Marcos falou ali, né? Ele estava indo, mas deixou a gente com o coração apertado. E eles se sentiam assim. E Tomé faz essa pergunta para ele. Ele fala: vocês sabem o caminho e tal. Aí Tomé pergunta para ele assim, né, que Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Eles nem sabiam para onde ele estava indo e muito menos o caminho, que eles não tinham entendido isso ainda. Porém, Jesus, quando diz ali que estava preparando moradas para cada um deles, né, ele compara o céu com uma grande casa. E isso eu achei tremendo, porque ele garantiu para eles que eles podiam ficar sossegados, que eles teriam uma casa, um lugar para morar junto com ele. E é isso que eu achei tremendo. E essa mensagem também é para nós, né? Essa mesma casa que esses discípulos estão morando, é para nós também. E Jesus também, quando ele falou que estava indo embora, ele garantiu a eles que voltaria e que eles esperassem por ele. Mas mesmo assim, eles ficaram com um pouco de dúvida. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Jesus responde: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu achei tremendo também. Ele falou: ninguém vem ao Pai. Deixa muito claro para nós, e o João enfoca muito isso, né? É Deus nele, é Ele em Deus. Né? O que Jesus fazia é o que Deus colocava no coração dele. Eles trabalhavam em conjunto, em unidade. Isso é o que Deus espera de nós como igreja também, que a gente trabalhe como unidade, né? O Pai estava nele.
Então, por que esses discípulos ainda tinham dúvida? Eles tinham andado com Jesus, Jesus tinha feito tantos milagres. O livro de João nos fala de milagres espetaculares, grandiosos, né? A ressurreição de Lázaro, coisa assim que eles presenciaram. Mas mesmo assim, eles ainda tinham algumas dúvidas. Como nós, talvez até hoje, muita gente tem dúvida, né? Para onde eu vou se eu morrer? Né? Que história, o que me espera? E por onde eu tenho caminhado? E Jesus falou, eu sou o caminho. Então, Jesus continuou explicando para eles o seguinte, fica tranquilo, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus falou, fica tranquilo que eu vou mandar o Espírito Santo, que vai ficar com vocês para sempre. Quem toma posse da palavra aí? Amém. E Ele disse assim, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus mais uma vez mostra para eles, eu sou o Pai, e vocês não vão ficar órfãos, eu vou voltar para vocês. Deixa mais uma vez muito claro no meu coração assim, a nossa dependência do Espírito Santo. Nós não podemos andar, nós não podemos caminhar nas nossas vidas sem a presença do Espírito Santo. E o que eu achei mais tremendo é que um pouco adiante, Jesus ali já, esse momento que ele estava explicando isso para os discípulos, era na noite anterior que ele seria entregue nas mãos ali das pessoas que iam crucificá-lo. Ele estava tenso, mas ali ele ora por nós. Talvez a gente nunca viu assim, será que Jesus orou por mim, diretamente por mim? E lá em João 17, 20 e 23, nós vemos claramente que Jesus veio ali, quando ele falou lá em cima que ele rogaria por eles. Nós vemos Jesus orando por eles aqui e também por nós. Lá em João 17, no capítulo 20, ele diz assim, minha oração não é apenas por eles, estava falando para os discípulos, falando com Deus, que a oração dele não era apenas para os discípulos, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, por meio dessa mensagem, ele orou por todos nós naquele momento, entregou na mão do Senhor, ainda antes de ser crucificado, as nossas vidas. Ele tinha plena convicção de que nós estaríamos aqui hoje, nessa data, porque nós vivemos Cristo até hoje. Ontem nós já aceitamos Jesus, vivemos com Ele, graças a Deus, mas nós vivemos Cristo até hoje. É hoje, agora à noite, nosso dia está acabando hoje. Amanhã nós vivemos com Ele de novo. Ele orou por esse dia. Para que todos sejam um, ele diz assim, para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Então Jesus, mais uma vez ali, deixa claro para nós, né, o quanto Ele nos ama e Ele nos garante que está em nós. Então Jesus preparou tudo isso para nós, para que nós andássemos nesse caminho, porque Ele falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus preparou um caminho para nós. E como é que nós entramos nesse caminho? Todos sabem muito claramente nisso. No dia que nós o aceitamos, que nós o confessamos como nosso único Senhor e Salvador. Bom, isso é muito claro, isso todo mundo sabe disso, né? Mas tem uma coisa que eu acho assim tremenda. E lá em 2 Coríntios 67, 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Tem muita gente ainda que está presa no passado, tem muita gente ainda que o diabo fala umas coisinhas, ele acredita, e ele não entende que tudo se fez novo na vida dele. Então, se você ainda tem essa dúvida, você tem que entender que, em nome de Jesus, você não vive mais essa realidade. Você vive uma realidade em Cristo. Ele diz também lá em 1 Coríntios 6, capítulo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós somos um espírito com o Espírito Santo de Deus. Nós aqui todos que aceitamos Cristo, entenda isso. E a palavra diz também, lá em 1 João 4, 4, filhinhos, vós sois de Deus
e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então nós vimos, até aqui eu estou falando apenas de um caminho que é Cristo. E isso é muito claro, eu sei que isso é muito claro para a igreja. Agora uma parte que eu acho principal aqui, que nós vamos discorrer agora, é quando ele nos apresenta dois caminhos, né? Eu falei só do caminho de Cristo, é muito bom, todo mundo aí já nasceu de novo, em nome de Jesus. Mas ele nos apresenta dois caminhos. Quem tiver com a Bíblia aí, está lá em Mateus 7, 13. Ele nos apresenta dois caminhos. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ele também disse: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Aqui eu queria pedir muita sua atenção, porque apesar da gente já saber disso, mas Deus aponta dois caminhos. Quando nós nascemos de novo em Cristo, nós nascemos e enxergamos uma vida eterna. Quando eu apontar para cá, entenda que esse aqui é o caminho de Cristo. Ele falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Entenda, o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você. E esse é o caminho de Cristo, que é o caminho estreito, a porta estreita. E Ele apresentou, entenda que esse outro caminho aqui é o caminho largo, o caminho do mundo aí, que eu já vivi, que muitos aí já experimentaram, e sofremos muito nesse caminho largo, que nós não sabemos onde vai dar. Aqui fica muito claro que nós vamos dar em Deus, né? Hoje de manhã eu falei sobre a mãe da Ada, que eu já falei muitas vezes aqui na igreja. E hoje, como Dia das Mães, eles postaram, acho que foi ontem, a Andréia postou na internet, falando sobre ela, minha sogra. A vida inteira que eu vivi com ela, ela andou nessa direção, e eu andava naquela. E a vida inteira ela pregava para mim, me dava assim, fazia questão que eu viesse aqui na igreja de vez em quando com ela. Foi como se ela fosse me pegando e me mostrando que esse é o caminho bom, o caminho gostoso, o caminho da vida eterna. E não esse caminho aqui, que se me perguntasse, quando você morrer, você vai para onde? Eu não sabia, mas a Bíblia aqui deixou muito claro, né? Que esse caminho conduz à perdição. E o pior é que fala que muitos os que entram por esse caminho, por essa porta. Então, só para que vocês entendam, caminho de Cristo. Então, esse texto nos apresenta duas portas, a porta larga e a porta estreita. Dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Duas classes. Muitas pessoas aqui, poucas pessoas aqui, né? Nós temos uma cidade, aqui em Viçosa nós temos apenas, não sei quantos por cento de evangélicos, 4%. Assim, eu não estou dizendo que só os evangélicos estão salvos, mas eu estou dizendo aqueles que entregam sua vida verdadeiramente para Jesus, comprovadamente que são muito poucos. Muitos entendem que esse aqui é o caminho, que eu posso fazer o que eu quero, mas se eu não for obediente à palavra de Deus, é para lá que eu estou caminhando. E quando nós nos entregamos a Cristo, esse é o caminho que Ele nos aponta. Ele também nos fala dentro ou fora. Eu pensei naquela parábola lá das 10 virgens, né? Que quando elas estavam esperando o noivo, cada uma ganhou lá uma lamparina e as prudentes levaram o azeite. Que se acabasse aquele fogo, elas podiam encher até que o noivo chegasse. É como se eu fosse trabalhar, tem um evento hoje para você filmar, vou lá. Só que o cara fala, vai gastar uns 10 minutos, a gravação vai ser uns 40 minutos. A minha bateria dura 2 horas. Eu vou levar uma bateria só. Chega lá, acontece uma coisa extraordinária, eu não consigo gravar porque a minha bateria está descarregada. Então, quando nós nos colocamos o pé aqui, no caminho de Cristo, e se a certeza que o dia que o Senhor voltar, nós estaremos na glória. Como eu falei da mãe da Ada. Ela caminhou aqui a vida inteira, fiel, né? Sempre assim, pregando a palavra para nós, nos entregando a palavra viva, a verdade, né? Nos mostrando o caminho da verdade, o caminho da vida, e chegou o dia que ela partiu, né? Então ela estava aqui, ela foi prudente, né? Ela não se aventurava
a olhar para cá e querer voltar, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando a gente falar dessa caminhada, igual eu estou falando aqui, lá está parecendo que se eu aceitar Jesus hoje, vamos supor que tem alguma pessoa nova aqui que quer entregar sua vida para Jesus hoje. Ela vai entrar no início da fila e muitas aqui talvez já estão lá na frente. Não tem nada disso, é como eu falei, nós vivemos o dia, é hoje. Hoje é o dia de Cristo para todos. Quem aceitar Jesus e nós juntos hoje, nós caminhamos para lá. Mas hoje todos estamos aqui, nesse dia. E todos que estão para lá também estão nesse dia. E aí que entra o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Mas eu não quero falar desse caminho aqui não, porque aqui todo mundo sabe o que dá isso aqui. Eu quero falar esse caminho de Cristo. Que benefícios a gente tem experimentado aqui? Todos já têm, mas quais as pessoas que nós podemos trazer para experimentar essa nova vida? A Bíblia fala lá em Isaías 60, 11, que esse é um caminho aberto. Apesar de falar que ele é um caminho estreito, ele é um caminho aberto. Esse caminho aqui, talvez você fala, suponhamos que você vai em busca de riquezas e tal, ele não é um caminho aberto. Uma hora isso fecha e tudo acaba para você. Esse caminho não, ele é aberto. Esse caminho você caminha e vê Deus adiante de você. Também fala que ele é um caminho novo e vivo, né? Quando Jesus ali morreu, o véu se rasgou, o caminho ficou livre para que nós pudéssemos ter acesso direto a Cristo. E fala que ele é um caminho seguro. Isaías 35, 8 e 9. Quem tiver com a Bíblia, se quiser abrir rapidinho. Isaías 35, versículo 8 e 9. Diz assim: e ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Olha que tremendo. Ele nos mostra que qualquer pessoa que quiser entrar por esse caminho, mesmo que se você for um doidão, um malucão, se você quiser andar por esse caminho, ele te garante, né, uma vida eterna, ele te garante uma caminhada abençoada, como nós vamos ver aqui para frente. Porque muita gente acha que não se enquadra nos padrões. Talvez eu sou muito disperso, eu sou muito doido. Não interessa. Quando você botar os pés nesse caminho, o Senhor vai te tratar, vai cuidar, o Senhor vai te amar, Ele vai te restaurar. E esse caminho é o caminho que nos conduz ao Pai. Mas então, assim, como chegar a esse caminho? É um passe de mágicas, né? Muita gente fala assim, você está falando isso aí parecendo um passe de mágica. Lá na minha célula, por exemplo, você pode estar pensando aí, tem uns visitantes lá e não é um passe de mágica assim, eu não vou trazer ele para cá de uma hora para outra assim. Tem o John Stott, conhecido como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Ele era um pastor evangélico. Ele diz que muita gente pensa assim, talvez você possa estar pensando assim, ó. Hoje alguns falam de Cristo como se ele fosse uma espécie de remédio injetável, que pudéssemos aplicar em nós mesmos e viajar para o mundo da fantasia quando nos sentimos deprimidos. Tem muita gente que acha que Cristo é isso. Hoje eu estou mal, eu tomo uma na veia aqui, aplica Jesus para mim aqui. Dou uma melhorada e volto para cá de novo. Dou outra melhorada, dou uma piorada, busco de novo. Ele está dizendo isso. Só que ele diz o seguinte, que nós precisamos entender, que nós precisamos entendê-lo como o único em que habita a plenitude de Deus. Cristo é o único que habita na plenitude de Deus. Por isso que Ele é o único caminho. É o único. Nós não temos outra opção para chegar a Deus. E fala que é o único em por quem podemos chegar à plenitude de Deus. Achei muito interessante essa visão dele. Esse homem foi um dos homens mais influentes, um dos 100 homens mais influentes do mundo. Ele era um pastor evangélico, viajou pelo mundo inteiro e teve essa percepção. Então, se você ainda tem esse sentimento que o Senhor é alguma coisa que você pode injetar só nos momentos que você está em dificuldade, isso não é verdade. A verdade é que Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é muito mais do que isso.
e nós vamos ver aqui num texto um pouquinho na frente. Olha, ele talvez vai, quando você se entrega para caminhar nessa direção, lá na nossa célula, aqui, todo mundo aqui, quem não está em célula aqui ainda? Pode levantar a mão, por favor? Quem não participa de nenhuma célula aqui na igreja? São poucos, tá vendo? Lá na célula, lá em casa, que é uma bênção de Deus, que a gente tem experimentado. Muitas vezes Ele nos dá tarefas difíceis lá, né? Tarefas que a gente acha que é impossível para nós. Chega a pessoa lá e pede uma oração que ela está doente, talvez, condenada a morrer. Por exemplo, Luiz ali, né, Luiz? Luiz um dia levantou a mão lá, pediu que a gente orasse por ele, que eu estava com um problema muito sério, de mais ou menos o que você compartilhou aqui. Porém, Deus, de alguma forma sobrenatural, ele foi para Belo Horizonte, ficou internado lá dias e dias e dias e dias. O coração dele chegou a bater 20 vezes, né, por minuto, por minuto. Você vê que está quase parando, mas Deus sustentou. E ele falou que o médico falava com ele assim: "Tô bom, como é que você está tranquilo assim?" Ele estava tranquilo, mesmo que o coração estava batendo devagar, mas ele não estava desesperado, achando que ia morrer, porque ele sabia quem estava sustentando ele. Então, nesse momento ali, ele deixou muito claro a confiança em Deus. E isso a gente vive nas células, nas casas. Então, Deus, às vezes, vai nos dar algumas tarefas que você pode achar difícil para você, mas para Ele, nada é impossível. E, por exemplo, todos aqui sabem da história de Moisés, né? O Senhor falou com ele: "Moisés, joga o bordão no chão." Tarefa simples, é ou não é? Talvez chegue alguém na sua cela e fale assim: "Estou precisando de que você ore por mim e tal." E você ora, facinho, é ou não é? Moisés jogou o bordão e tal. Aí Deus fala para ele assim: "Agora eu quero que você vá lá e traz o povo do Egito, tira ele de lá para mim. Eu vou te sustentar, mas vai lá." Mas são quantas pessoas mais ou menos? Ok, umas 3 milhões de pessoas por aí. Busca lá 3 milhões de pessoas e você vai liderar esse povo e trazer. Tirar lá, eles são escravos, você vai conduzi-los para a terra prometida, o lugar que eu preparei para eles. Qual homem que teria condição de assumir um negócio desse sozinho, se não por Deus? E o pior, né? Quando eles estavam ali à beira do Mar Vermelho, presos ali, Faraó, né? O exército todinho ali, 600 carros de ferro, os melhores soldados. Aí fala que o anjo do Senhor, né, passou para trás, fez ali uma nuvem de fumaça, e Deus fala com Moisés: "Toca o bordão no mar", e o mar se abriu. Isso é fácil ou isso foi difícil? Isso foi um passo difícil, mas um passo que ele confiou em Deus. Então, quando eu estou dizendo que o Senhor falou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", Ele está nos chamando para que sejamos instrumento dEle, independente da sua coragem, né? Como o pastor Marcos falou ali, tantos anos ele ficou aqui, nós sabemos que quando ele veio para cá, ele teve muitas dificuldades financeiras, né, o início do ministério, eles realmente tiveram tempos difíceis aqui nessa cidade, mas foram fiéis, né? E Deus os sustentou, portanto está dando a eles hoje uma oportunidade ainda maior. Por quê? Porque Deus sabe que eles vão retribuir toda essa confiança que Deus tem colocado no coração deles, porque tem alguém lá precisando dessa presença deles. Lá em 1 Coríntios, não precisa nem de abrir, 2:9 diz assim: "Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus." Então, está preparado coisas que a gente nem poderia imaginar. Aí só para despertar você, para você acordar um pouquinho, eu queria te convidar a repetir comigo. Eu vou ler primeiro, depois você vai repetir. Lá em Oséias 13:9, a palavra de Deus diz o seguinte: "A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro." Né? Deus está falando o seguinte, que nós achamos que não podemos, que não aguentamos, mas que essa ruína que você talvez tenha experimentado vem de ti, e não de Deus. Eu queria te convidar a dizer comigo assim: a tua ruína,
ó, igual eu vou dizer, ó, a tua ruína, ó Reinaldo, vem de ti, e só de Deus o teu socorro. Você pode colocar seu nome nesse lugar de Israel? Diga então aí. A tua ruína, ó, aí você bota seu nome, vem de ti, e só de Deus o teu socorro. Amém. A palavra, tem um texto que eu queria ler com vocês, que está aqui, ó. Lá em Mateus 11, 28, queria que você pudesse abrir, por favor. Mateus 11, 28, 30. Esse aqui é um texto que você tem que ficar muito atento com ele, porque é onde o Senhor te sustenta nessa sua caminhada. Mateus 11, 28 a 30. Acharam aí? Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quem sabe o que é jugo aí? Alguém sabe o que é jugo? Jugo é uma canga, né? Quem já morou na roça aí sabe, uma canga que se põe num boi. E aqui, Jesus deixa claro, ele disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Aqueles que ainda estão querendo entrar por esse caminho, que é o caminho da vida eterna, que é o caminho de Deus. Talvez você está oprimido, cansado. Ele fala que você pode vir, que Ele vai te aliviar. Ele vai carregar com você esse fardo. Lá na roça, quando a gente criava lá os nossos bois lá, né, os bois de carro, quem sabe aí, são bois parecidos, fortes, fisicamente iguais. O Senhor está dizendo que Ele vai botar esse fardo no seu ombro. Ele diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está falando que o jugo dele é suave e leve, e que o seu pode estar pesado. Ele quer que você passe o seu para ele, e ele vai passar o dele para você. Aí você fica pensando assim: mas esse fardo dele é leve mesmo assim? Você acha assim que, se você vier, como a gente tem vindo aqui no relógio de oração na terça-feira, na oração dos homens, a gente passa aqui mais ou menos 1 hora orando pelos irmãos. Chega na outra semana, o cara fala assim: sabe aquele cara que nós oramos por ele? A vida dele foi restaurada. Esse é um dos fardos que ele passa para você. Se você acha isso pesado, então não é dele. Mas esse é um dos fardos que ele passa. E eu tenho achado isso muito gostoso, suave e leve. E ele tem levado tanta coisa minha, que se eu começar a olhar para mim mesmo, eu não teria coragem de caminhar, mas o Espírito Santo de Deus vai andando conosco, né? Como se fôssemos um, né? Somos dois, mas Ele está em mim. E outra coisa que eu acho tremenda é na sua célula, né? Ele quer que você leve, né, esse jugo de algum irmão lá da célula que pode estar cheio de problemas. Vamos citar o Luiz. Eu podia levar o jugo dele? Jamais poderíamos levar o jugo dele. Mas eu e ele, o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo nele, Deus toca em mim, que ore por ele, que fortaleça ele. O Espírito Santo de Deus que está nele, o milagre veio sobre a vida dele. Muitas vezes as pessoas não entendem como os milagres vêm sobre a vida do outro e como Deus nos usa para ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Porque se o propósito de Deus fosse que você aceitasse Jesus hoje, e isso bastasse para a salvação, você já podia morrer hoje. Não precisaria de você aqui na terra. Mas Ele tem um propósito. Ele precisa que você caminhe com Ele. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele vai entrar e vai cear com você. Porque, como nós falamos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem uma vida eterna para você. Ele falou na palavra dele que Ele foi preparar moradas para você. Mas antes que você chegue lá, Ele quer morar no seu coração. O Espírito Santo de Deus quer que você abra o seu coração para que Ele venha morar em você, para depois você vá morar nele.
Esse para mim é uma revelação tremenda que Deus tem colocado no meu coração assim, porque eu entendo que a vida em Cristo é dando que se recebe. E esse é um princípio que Ele nos ensina. Ele falou assim: me dá seu coração, que eu vou andar com você, eu vou te preparar. Esse pecado que você está lutando com ele aí, deixa comigo, eu vou te ajudar a vencer esse pecado. Tem muita gente que já vive, nós estamos na célula, chega gente lá com problema igualzinho que eu vivi antes. Chega pessoas na célula que eu falei, esse cara era eu, e ele estava olhando para lá assim, mas um dia alguém fala para ele, sei lá, alguém pregou a palavra, ele chega na célula, aí ele senta comigo, eu conto a minha história para ele, ele entende que esse Deus é um Deus todo-poderoso, aí ele abre a porta, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele muda, ele se torna outro homem, ele nasce de novo. Quando nós nascemos biologicamente, nós nascemos e caminhamos para a morte, né? E muitas vezes nós passamos a vida inteira sem saber que Cristo existe. Quando eu falo que esse caminho é largo, e tem muita gente aqui, tem muita gente indo para o inferno, porque ninguém nunca falou de Jesus para elas. Talvez aqui na igreja mesmo, assim, talvez tem gente que ainda não colocou isso no coração, que precisa de resgatar esse povo aqui. Nós fizemos um compromisso na célula esses dias, de todos os dias, todos os membros da célula tinham um compromisso de falar de Jesus para uma pessoa. Todos os dias. A gente sai de casa de manhã, Senhor, coloque diante de mim alguém hoje, que eu preciso de falar da sua palavra, que é a verdade, que é viva para essa pessoa, para que ela abra os olhos, né? Porque muita gente está tão focado ali, que se você não chegar e der um abraço gostoso nela talvez, aí você vai virando ela para cá, e você vai apontando para ela aqui o caminho. E assim funciona, né? Talvez você quer pegar e dar um trancão na pessoa para cá, não vai virar. Mas se você for e der um abraço gostoso nela, ela chora, você chora junto, né? Nós já vivemos isso muito lá, né, Arlindo? Nós já experimentamos isso também na célula, né? Muita gente chega lá chorando assim, achando que é o fim. E ela vai virando, ela vai virando, ela vai virando. E o fardo, aquela carga que estava sobre ela, vai passando para Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai nos ajudando a ajudá-lo. E ele vai caminhando. Daí uns dias ele está tão bem que já chega outro. E o Espírito Santo já toca no coração dele. E já vai aliviando o outro e já vai levando junto. Por isso que estamos todos aqui. Estamos aqui num grande número de pessoas que eu tenho certeza que Deus fará diferença através das nossas vidas, nessa cidade, nas células. Hoje nós temos assim, esta igreja, ela está espalhada pela cidade, porque ela funciona em vários lugares. E é isso que eu acho tremendo em Cristo, né? Porque, sabe aquela semente que caiu à beira do caminho, né? Que caiu no espinho, né? Ela caiu num monte de espinho, ela germinou, mas o espinho veio e sufocou essa pessoa. E aqui é a mesma coisa. Talvez alguém chega, você mesmo talvez já falou de Jesus para alguém, e a pessoa se interessou, gostou, olhou para Cristo, mas os espinhos cresceram, a gente não foi lá, não deu uma podada, e essa pessoa voltou novamente para os caminhos que não levam à vida eterna e à salvação. Quando você pensar nesse fardo, esse fardo é leve, ele é suave. A vigília de oração aqui esses dias, nós oramos aqui. Glória, que tremendo, né? Que coisa que nós sentimos e vimos aqui. Esses dias no relógio de oração, o Ronaldinho, né? Abre o coração, conta para nós a história dele, como era antes aqui, né? E agora ele conta aqui, ele começa a citar as passagens da Bíblia. Ele começa a citar como Deus falou com ele, como a verdade falou o coração dele. E ele abre aqui, e abre a vida dele para nós aqui assim, sabe? Sem nenhuma preocupação, porque ele sabe que nenhuma condenação há mais sobre ele. Ele sabe que esse é o caminho que ele quer seguir até o final da vida. Né, Ronaldinho? E assim, isso edifica o nosso coração. Isso é um fardo leve que o Senhor coloca em nós. E quando nós estamos por aqui, o fardo é pesado mesmo, porque esse fardo quem coloca é o diabo, e ele nos sobrecarrega, e ele te dá coisas, mas depois ele te condena, e você morre sufocado aí, e por isso que esse caminho é muito largo. Mas esse caminho aqui, ele é estreito. Fala que ele é estreito, mas a dimensão, quem tem a dimensão de Deus aí? Ninguém tem. É um caminho estreito, mas cabe essa igreja toda, não cabe a Adonai.
Cabe o Brasil inteiro, não cabe, Adonai? É isso. É estreito para nós, mas a dimensão de Deus ninguém entende. Se nós conseguíssemos alcançar essa cidade inteira para caminhar nesse caminho, que bênção que seria. Vamos falar só a verdade, gente. Não vamos mentir mais, não vamos roubar, né? Não vamos enganar, não vamos, né? Tudo que poderíamos fazer aqui. Aqui nós não vamos fazer não, porque o Espírito Santo de Deus nos constrange. E é interessante que a cada dia que a gente caminha aqui, se você pensa algo errado, o Espírito de Deus te constrange. Dói no coração, né? Dói, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Não é porque eu sou santinho nem nada, é porque eu fui justificado. Deus me olha como se eu fosse um santo, puro, né? Eu me acuso, mas Ele não me acusa, porque eu estou lavado no sangue de Cristo. E o Espírito Santo vem e me constrange, porque Ele está morando em mim. E é isso que Ele quer fazer no coração de cada um de nós. Ele quer fazer morada em você, para que você um dia experimente dessa morada junto com Ele, como Ele disse para os discípulos e como Ele orou a Deus por nós naqueles dias, né? Então, você é a pessoa que Deus levantou para socorrer muita gente que está aqui nessa caminhada. E eu tenho certeza que todos aqui conhecem muita gente. Então Ele levantou você. Se proponha mesmo a pregar a palavra de Deus, a resgatar esse povo que está enganado na mentira do diabo, e trazer para cá, para esse caminho aqui que é gostoso, que é esse caminho que leva a uma vida. Porque eu quando eu olho para frente, eu tento imaginar lá no final da fila, eu vejo Deus lá. Aí eu imagino lá meus netos, meus bisnetos. Quando eu já tiver ido embora, eu já morri, para aqui, eu já estou lá morando lá com Cristo. Mas eu vejo a minha família toda andando por aqui, sabe? Eu acho isso assim, não tem preço nenhum que eu possa pagar aqui nessa terra que compraria, né, essa bênção. E esse fardo não é nada pesado, né? Eu tenho experimentado disso, todos sabem, e muitos aqui têm experimentado isso de Deus. E o Espírito de Deus nos dá dons necessários para que Ele possa usá-lo nas outras pessoas. Porque muita gente pensa assim, então o Espírito Santo tem que me dar todos os dons e eu não aguento cuidar de todo mundo. É que eu falei, Ele vai te dar dons específicos, né? Domingos é empresário, talvez vai chegar alguém lá na célula dele que está cheio de problemas nessa área e o Espírito Santo vai usar você para falar com ele. Talvez tenha aqui que é um doidão. Você lembra aquele doidão que eu falei que também pode vir para cá? O Espírito Santo toca nele, doidão, vai lá e traz o outro doidão para cá e vamos caminhar. É assim, o Espírito Santo vai despertar dons na gente de acordo que ele seja necessário, né? Isso vai, mesmo sendo assim, colocado no nosso coração através de Deus. E essas pessoas vão encontrar alívio e vão ser mesmo curadas e restauradas. Lá em Jeremias 17, estou finalizando, diz assim, quando eu disse aquela palavra lá em Oséias 19:13, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, mas só de mim o teu socorro. Talvez você está cheio de problemas, sei lá o que está passando na sua vida, o teu socorro vem de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração do homem é enganoso. O nosso coração tende a estar aqui. Ele é enganoso. Por isso nós temos a dependência de abrir a nossa vida para o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode nos convencer a andar por esse caminho. Lá em Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você já pensou, já sonhou. É que eu estou falando. Eu imagino minha família, minha descendência inteira nessa caminhada. Eu não posso fazer isso. Eu não vou ver isso. Mas eu creio em nome de Jesus que a palavra dele me garante. E a palavra fala um pouco também dos falsos profetas, né? Aqui cheio de falso profeta, cheio de enganadores. A palavra diz lá em Mateus 7, 22 e 24. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, isso é Jesus falando, nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Vocês entenderam o recado, né? Que aqui está cheio de falsos profetas. Vem para cá, gente, os estudantes aí, ó, os universitários. Já ouvi estudante falando isso comigo aqui. Que ele tem visto na universidade que esse caminho não é bem isso que a gente tem vivido e pregado. Donai, né, professor, e deve saber muito bem disso. Tem uma pessoa que já me falou que eles têm mostrado para ele, através da filosofia, não sei de que esse caminho é um caminho interessante. Né? Ele pode achar interessante, só que esse caminho, apesar de largo, as pessoas enxergam assim, né? Aqui não, esse caminho é estreito, mas nossa visão aqui é aberta. Né? Nós conseguimos enxergar o fim do túnel. Né? Lá em Gálatas 2, 20 diz assim: já estão crucificados com Cristo, já estou crucificado com Cristo, isso é o apóstolo Paulo falando. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que a gente possa falar isso para Deus, para o Espírito Santo que habita em nós, que nós não vivemos mais para nós mesmos, né? Que nós vivemos para Cristo, que Ele possa mesmo usar a sua vida em prol, né? desse grande projeto dele, que Ele tem traçado para a sua história, para a sua descendência. E para finalizar, lá em Mateus 7, 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, se você bater, a porta será aberta e você vai experimentar esse favor de Deus na sua vida. Só tinha um outro texto que eu queria compartilhar com você, mas eu acho que eu não coloquei aqui, que está lá em João também. Está aqui, ó, João 10, 9. A palavra de Deus diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, Jesus falando que Ele é a porta. Primeiro Ele pede que você abra a sua porta e Ele entra. Aí você caminha com Ele. No dia que a mãe da Ada morreu, né, Ele era a porta. Ela já estava, ela não tinha mais que falar para Ele que fez tantas coisas. Ele é a porta, eu creio que ela já está na glória com Ele. E essa é a proposta do Evangelho para as nossas vidas. Não que a gente tenha uma vida simplesmente para viver na glória, mas que a gente seja um poderoso instrumento de Deus aqui, ainda enquanto respiramos e enquanto vivemos. Amém? Queria convidar vocês para ficar de pé, para a gente poder orar. Eu sei que é uma palavra que todo mundo já sabia, todo mundo está cansado de saber disso, mas eu não sei porquê. É isso que o Senhor pediu que eu trouxesse para a igreja. E quando Deus fala é porque talvez tem alguém, ou a igreja toda, precisava de ouvir esse recado. Né? Que talvez você, em algum momento, tenha se aventurado ou sido tentado a virar para cá. Você saiba que nós aqui como igreja, nós estamos aqui porque nós queremos, em nome de Jesus, ser um instrumento na sua vida. E naquela área que você tiver dificuldade, conte conosco, conte com seu líder de célula. Por que nós estamos vivendo, por que nós estamos adotando o MDA? O modelo de discipulado apostólico, o discipulado 1 a 1. É exatamente por isso, porque o Espírito Santo de Deus vai colocar nas suas mãos pessoas para que você possa cuidar. E muitas vezes estão passando por problemas que você já viveu, ou que alguém que você conhece já viveu. Então, quem ainda aqui na igreja que não está sendo discipulado, entenda que o nosso propósito, o nosso projeto é para que todos sejam cuidados, 1 a 1. Como eu falei ali, né, nós vamos dar, o discipulado é isso, é aquele abraço, é aquela entrega entre duas pessoas em nome de Jesus. Isso é tremendo.
o Aldeir, a Beth tem cuidado da gente. Como isso é tremendo. O meu pai biológico já morreu há uns 12 anos. Hoje ele é meu pai. Hoje ele é quem cuida de mim, sabe? Eu posso chegar lá, posso chorar. E no final ainda, depois que a gente ali participou de tudo, ainda tem uma mesa com um cafezinho lá, assim, gostoso, um bolinho, um biscoitinho. Isso é gostoso, sabe? Isso é tremendo. Você se alimenta da palavra e de quebra ainda se alimenta, né? Desse biscoitinho gostoso que a irmã Beth faz lá para nós. Então, assim, Deus tem feito assim, coisas tremendas. Se você ainda não está discipulando, entenda que nós queremos que todos sejam cuidados. Mas todos aqueles que já estão sendo cuidados, têm que ter o entendimento que precisa de cuidar de alguém. Imagina, né? Deus, né? Nós estamos aqui sendo cuidados, do Espírito Santo agindo, e alguém se dispõe a não cuidar de ninguém. Então para ali o projeto de Deus, que poderia frutificar, né? Crescer tanto, e para. Então também é uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que falasse para a igreja, que talvez tem pessoas que já estão sendo discipuladas há muito tempo, que ainda não se propuseram a cuidar de outros. Coloque no seu coração, não é você que vai cuidar. O pastor Eibe, todos conhecem, lá da igreja de Santarém, um dos pastores mais assim conceituados do Brasil. Nós estamos debaixo da cobertura dele. Ele discipula o pastor Sabá, que discipula o pastor Marcos. Nós estamos debaixo da cobertura espiritual dele. Um dia ele falou que ele estava fraco, e ele começou a olhar para ele mesmo, sabe? Ele falou assim: eu sou fraco, eu acho que eu não aguento seguir com esse ministério. Mas ele pediu que Deus trouxesse uma revelação ao coração dele. E Deus falou que ele devia olhar para ele com os olhos no campo espiritual, e não com os olhos humanos. Porque nós vamos ver cheio de falha em nós, mas o Senhor nos olha e nos vê justificados. É lógico que Ele nos coloca no caminho e vai tratando, vai nos afastando de tudo aquilo que nos contaminava e vai nos limpando. Ele falou que entendeu isso e fez igual a Fernanda. Ele falou: de hoje em diante não cessarei de falar do Senhor. Enquanto eu viver, eu vou proclamar o teu nome no mundo inteiro. E hoje o projeto dele já está rodando o Brasil inteiro. São milhões de pessoas conhecendo Jesus por esse projeto dele e sendo cuidado um a um, igual ele tem colocado no nosso coração. Então, assim, que Deus possa mesmo abençoar a sua vida. Eu queria orar com você. Só queria perguntar se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez ou segunda vez que tem. Amém, que Deus abençoe. Tem uma irmã lá atrás também. No final eu queria dar um presente para vocês, se vocês pudessem, a gente vai orar no final, se vocês quisessem vir aqui à frente. Também eu faço assim um desafio para vocês que estão aqui na igreja, agora para todos, né? Tanto os visitantes como os que estão aqui. A Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, nós devemos confessá-lo com a nossa boca, né? Nós devemos dizer, pedir, clamar a Ele para que Ele nos receba, e Ele vai abrir, né? Nós vamos abrir a porta e Ele vai entrar. Aí eu te pergunto nessa noite, se tem alguém aqui que gostaria mesmo assim, verdadeiramente, de colocar a sua vida no altar do Senhor, para que Ele possa mesmo cuidar da sua vida de hoje em diante. Talvez você não tinha tido esse entendimento. Se você quiser, nós vamos orar por você aqui. Nós queremos mesmo assim que Deus esteja abençoando a sua vida. Se tiver alguém, pode levantar a mão, por favor. Amém. Então nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por esse culto, porque eu sei que Ele trouxe essa palavra, Ele quer que ela germine no seu coração, e que essa semente cresça e dê frutos, e os frutos que você vai colher, em nome de Jesus eu creio, que os primeiros frutos que você vai colher, é dentro da sua família, é dentro da sua casa, é no seu lar, você vai colher esses frutos de bênção dentro do seu lar, e depois o Senhor vai te levar para mesmo gerar vidas, e onde ainda há muita tristeza. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, em nome de Jesus nós queremos nessa noite, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por essa tua palavra, ó Deus amado. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, é o caminho que nos conduz, ó Deus amado, a uma vida eterna, Pai amado. Queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, ó Pai amado, por levar o nosso jugo, Pai querido. Por levar tudo aquilo, ó Deus, que um dia, ó Pai, nos escravizava, Senhor. Tudo aquilo que roubava a nossa felicidade, a nossa paz, ó Deus amado. Tudo aquilo que nos acusava, Senhor Deus.
Muito obrigado, ó Pai amado, porque nada disso, Senhor Deus, nos pertence mais, ó Deus. Hoje nós temos a nossa vida, ó Deus, plantada no Teu Evangelho, Senhor Deus amado. Hoje nós andamos nos Teus caminhos, ó Pai querido. E em nome de Jesus, ó Deus, eu apresento a Tua igreja, Senhor Deus amado. Aquele coração, Senhor Deus, que ainda não se colocou diante do Senhor, ó Deus, para esta caminhada, Deus amado. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai querido, possa mesmo tocar neste coração, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar claramente, ó Deus, a esta pessoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para que ela possa mesmo, ó Pai, colocar a sua vida no Teu altar, ó Deus. Que essa pessoa possa, ó Pai, andar pelos Teus caminhos, ó Pai amado, cheios da Tua verdade, Senhor Deus amado. E que a vida do Senhor, que o Consolador, que o Espírito Santo do Senhor possa mesmo, ó Pai, habitar nesse coração, Senhor, e possa trazer, ó Deus, vida, Pai amado, vida em abundante, Senhor Deus amado. Que onde ainda há trevas, ó Deus amado, que o Senhor traga luz, ó Pai querido. Que ainda há, ó Deus, opressão, Senhor Deus amado, que o Senhor traga o alívio, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Deus, eu apresento, ó Pai, a cada um nas Tuas mãos, ó Pai querido, e peço a Tua bênção, Senhor. Como sacerdote do Senhor, ó Pai, eu declaro, ó Deus, bênção sobre essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Amém.